Robert tinha me pedido para trazer esse assunto sobre o que é o noético, né? É, onde existe essa menção noético, isso é algo da Torá, isso é algo dos rabinos, como que isso chega até nós, né? Então é muito importante, mais introdução, né? Hoje eu não vou estar abordando todas as leis, ramificações, né? Hoje uma introdução, né? Uma parte crucial para nós também, porque faz parte, né? De qual é a importância disso na nossa vida, né? Então, o intuito de hoje é trazer como se fosse a origem, né, dessas 7 leis noéticas. É imprescindível para nós dizer qualquer coisa que não tenha um respaldo rabínico. Então, tudo que que eu disser aqui, ele vai ter uma base, seja no Guia Beninoa, do Rav Yaakov Genstart, seja eu vou estar abordando apenas temas e apenas assunto que já foi tratado pelos mestres, para assim nós não estar criando uma religião também, que a gente estaria fazendo um outro problema, né? No guia do, do Rav Yaakov, ele, ele traz um assunto importante que seria a origem do Bnei Noah. Eu vou deixar para daqui a pouco. Eu quero trazer algo antes para abordar melhor esse assunto. Eu achei o Rav Udscherk um detalhe crucial que ele traz, que é onde eu quero começar. Ele traz no livro dele assim: quem é considerado Ben Noah? Como, como que alguém pode ser considerado, né, um Ben Noah? Ele traz assim: o Criador do mundo distinguiu entre todas as criaturas, conforme a Torá descreve que o homem foi criado à imagem de Deus. A tradição judaica proclama que Deus afirmou um pacto com os seres humanos que inclui como parte principal 7 preceitos, chamados de Mitzvot Bnei Noah, preceito dos filhos de Noé. Cada indivíduo deve aceitar a obrigatoriedade constitucional dos 7 preceitos transmitido a Bnei Noah. Afora aceitar esses preceitos, cada um deve também observá-los na prática. Quem não se compromete a aceitar os preceitos de Bnei Noah, deixa de cumpri-los, é chamado na literatura rabínica, de um goim, gentil, ou norri, estranho. Quem as recebe cumpre é chamado de Bnei Noah, filho de Noé. Se alguém aceitou esse preceito perante um tribunal de 3 juízes rabínico, passa a ser chamado de Gertoshav, literalmente converso, que habita na terra, ou semiconverso, e é permitido deixá-lo viver na terra de Israel. Quem aceitou esses preceitos porque reconhece a veracidade da Torá de Moisés, transmitida por seus intermédio aos filhos de Israel, é chamado de Hassidim Mot Olam, o piedoso dos povos da terra, e terá uma parte no mundo vindouro, junto com o povo de Israel, aquele que cumpre esses preceitos, não por, não por crença na Torá, e sim por uma obrigação intelectual ou moral, é considerado, por alguns, sábio dos povos do mundo.
Rahan Umot Olam. Os 7 preceitos são a obrigatoriedade prática, os 7 preceitos são a proibição de praticar idolatria, amaldiçoar a Deus, assassinar, praticar adultério, roubar, comer um órgão, um membro retirado de um animal vivo, e a obrigatoriedade de estabelecer um sistema de leis. Esses 7 preceitos são abordados detalhadamente nos próximos capítulos, que daí seria desse livro aqui, que eu não vou me basear nele. É um livro incrível, mas eu quero seguir mais aquilo aqui do Ravi, o Guia de Noah do Ravi Yaakov, para nós continuar. Mas antes disso, eu vou trazer uma parte que eu achei crucial, né? No caso aqui, quem me disponibilizou esse material foi a Beit El Shammah, seria do Ravi Shimshon Brisker, e ele traz para mim aqui a origem das 7 leis de Noah no Talmud. Aonde elas estão? Está escrito assim: está escrito no Tratado de Sanhedrin 56a-b, e diz: ensinar os sábios 7 preceitos, por ordenado aos Bnei Noah estabelecer leis, não amaldiçoar o nome de Deus, idolatria, relações ilícitas, assassinato, roubo, ingerir um animal vivo ou parte dele, que foi retirada em vida. Agora que que eu consegui trazer esses detalhes que eu achei crucial para a gente começar, eu quero trazer o que o Ravi Yaakov ele traz, ele coloca a origem das 7 mitzvot Bnei Noach. No guia dele vai ficar na página 56. E ele traz assim: nós vamos abordar mais alguns personagens que o Ravi Yaakov Bernstein vai estar trazendo. Mas ele traz assim: Maimônides escreve na introdução da sua obra no Mishneh Torah: as 7 mitzvot dada a Moisés no Monte Sinai foram todas dadas com suas explicações, como está escrito: e eu lhe darei as tábuas de pedra, a Torá e a mitzvah. A Torá refere-se à Torá escrita, o Pentateuco. A mitzvah, nesses versículos, refere-se à explicação da Torá escrita. Deus ordenou cumprir a Torá de acordo com as instruções. A mitzvah é chamada de a Torá oral. Moisés, o nosso mestre, escreveu pessoalmente toda a Torá antes de morrer. Ele deu um rolo da Torá a cada tribo e colocou outro rolo, a arca, como um testemunho para o Hashem. Shalom, meu amigo. Como testemunho, como está escrito: peguem este rolo da Torá e coloquem ao lado da arca, e estará lá como um testemunho. A mitzvah, ou seja, a explicação da Torá, ele não escreveu. Em vez disso, ele ordenou verbalmente aos anciões de Josué e à totalidade de Israel, como está escrito: tenha cuidado em observar tudo o que eu ordeno para você. Por essa razão é chamada de Torá oral. Embora a Torá oral não tenha sido transcrita, Moisés, nosso mestre, ensinou em sua totalidade em sua corte. Os 70 anciões, Elazar, Pirrar, Josué, receberam a tradição de Moisés. A Torá escrita e a Torá oral são complementares
e basicamente impossível estudar a Torá escrita sem a orientação da Torá oral, pois isso levaria a erros muito grandes. Esse foi o caso de algumas dissidências do povo judeu que se perderam durante os séculos, como saduceus e caraítas. De forma geral, a lei na Torá escrita são trazidas de forma muito concisa a função da Torá oral e detalhar, elucidar e explicar os versículos através das várias regras de estudos que fora entregue a Moisés no Monte Sinai. Assim também a Torá escrita e as 7 leis de Bnei Noach constam somente de forma implícita e elas são elucidadas e enumeradas de forma mais clara na Torá oral. Na Torá escrita, estas leis são implícitas no versículo que retrata a ordem de Deus a Adão. Assim que ele foi criado, e ordenou o eterno Deus ao homem, dizendo: de toda árvore dos jardins comerás. Realmente, alguém que lê somente a Torá escrita encontrará dificuldade de aprender as 7 leis deste versículo. Porém, a Torá oral decifra essa ordem através de uma das suas ferramentas de estudo, que é acompanhada de palavras em outros versículos, ou receberam essas mitzvot como tradição de seus antepassados, e apoiaram em certos versículos como forma de lembrete, como podemos ver adiante. Aqui o Rav Yaakov, ele vai trazer um desfragmentar nesse conteúdo dessas leis. Então ele começa a mostrar para nós. Primeiro ele faz uma lista, né? Ensinar o sábio 7 mitzvot, ensinar o sábio 7 mitzvot, for ordenado os Bnei Noach, justiça, bênção do nome de Deus. O Talmud usa o eufemismo para expressar a ideia oposta, ou seja, não amaldiçoar, né? Não blasfemar. Idolatria, 3. Relações incestuosas, 4. Derramamento de sangue, 5. 6. Roubo. E 7. Não comer um órgão de um animal vivo. De onde aprendemos essas leis? Rabi Yohanan disse: ordenou o eterno Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás. Nós vamos depois assim tratar melhor essas palavras para ficar mais fácil assim como fala, absorver. E ordenou. Frisando em cima de e ordenou, se refere à justiça, e assim ele diz: eu o conheci, pois ele ordenou seus filhos a fazer justiça. Frisando em cima de o eterno, se refere à bênção divina, à proibição de blasfêmia, e assim ele diz: aquele que blasfemar o nome de Deus certamente será morto. Depois nós vamos entrar nesses detalhes do que significa estar morto e a gente vamos aprofundar, né? Vou trazer primeiro o conteúdo, depois nós, com o tempo, talvez, nós vamos vendo a que nível nós estamos. Frisando em cima de Deus, se refere à idolatria. Não haverá outros deuses perante mim. Frisando em cima de ao homem, se refere ao derramamento de sangue. E assim ele diz: aquele que derrama sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado. Frisando em cima de dizendo, se refere ao incesto, e assim ele diz, dizendo: se um homem se separar de sua esposa e ela vier e se tornar mulher de outro homem, não provocaria a condenação de toda a terra? Tu, entretanto, prostituíste com muitos amantes e propõe agora voltar a mim? E frisando em cima de todas as árvores do jardim, e não frisando em cima de todas as árvores do jardim, e não de roubo, ou seja, pode se limitar a todas as árvores do jardim,
Ou seja, não aquilo que Hashem está lhe dando, e não de você pegar aquilo que ele não lhe deu, né? Não de roubar. Comer e comerás, e não de um órgão de um animal vivo. Existe uma discussão sobre quem foi que ordenou a comer de um órgão de um animal vivo. De acordo com Tosafot, Adão não poderia matar animais para ingerir sua carne, porém, se algum animal morria naturalmente, ele teria permissão de consumir. A proibição de comer um órgão de um animal vivo seria de ingerir um órgão de um animal que caiu dele ainda durante a vida. De acordo com Maimônides, Adão foi ordenado apenas 6 mitzvot e a sétima Deus ordenou a Noé após o dilúvio. Como está escrito, a carne, enquanto sua alma está nele, não comereis. No texto acima foi trazido somente na opinião de Rabi Yohanan, porém, de acordo com a opinião de Rabi Tzhak, aprendemos a mitzvah de justiça e de idolatria de versículos diferentes. A palavra ordenou, aprendemos a proibição de idolatria, e a palavra Deus, aprendemos a mitzvah da justiça. Então, frisando em cima de Deus, que se apropriou do litigante ao Elohim, literalmente Deus, porém no contexto que se refere a juiz, e ordenou, desviaram-se rápido do caminho que eu os ordenei, fizeram para si um bezerro, ou do versículo que Efraim foi pilhado e destroçado, porque voluntariamente buscou a corrupção e idolatria. Então, ele traz depois as fontes, as notas, né? Então, do guia, do Rav Yaakov. E agora ficou assim uma informação maravilhosa, mas ela é bem rica, né? Rica o bastante para nós precisarmos, como falar disso assim de maneira mais, como falo, de maneira mais detalhada, né? Então aqui eu vou trazer para a gente detalhar eu vou trazer as palavras do Rambam, e ele diz em Melahim 8:11: todo aquele que recebe as 7 leis e se cuida em cumpri-las, eis que é incluído entre os justos das nações e tem uma porção no mundo vindouro. Ponto. Isso com a condição que as recebeu e as cumpriu pelo fato que Deus ordenou na Torá. Porém, uma pessoa que cumpre obrigação moral não é incluso entre os justos dos povos e não é incluso entre os justos dos povos e seus sábios. Então aqui o Rambam ele já traz na opinião dele que o mundo vindouro pertence apenas àquele, não que cumpre as mitzvot de Benoa, porque elas são lógicas, né? E sim porque foi uma transmissão de Deus ao povo judeu, passada de mestre a aluno até o nosso mestre, o Rav Yaakov, até o Rebbe, que instigou esse movimento, que realmente estava adormecido, né, por muito tempo, né, quase 2000 anos, né, então mais ou menos ali em 70, mais ou menos, a gente vai ter todo o movimento que o Rebbe começa de trazer essa discussão. Qual foi o motivo que fez o, o movimento Bnei Noah ficar tão calado na história, como que a gente já viu que começa a se discutir muito disso já no Talmud, há 2000 anos, né, aproximadamente, e por que que isso ficou assim tão calado por tanto tempo? Por causa que nós tivemos aí na história
um momento sombrio, onde o povo judeu não podia se pronunciar. E quando podia se pronunciar, existia-se o medo de que mais para frente aquele ambiente não seria mais tão seguro. Então a gente vê que não é uma ideia nova isso de Bnei Noah, é algo que sempre existiu, depois nós vamos abordar bem melhor isso. Porém, por outro lado, é algo que ficou aí como um movimento muito oculto, muito pouco, e quase que não se existia noético até tão pouco tempo atrás. Continuando as palavras do Rambam, ele diz assim: em relação ao que o Rambam escreveu de Deus ter ordenado na Torá. O que significa na Torá? Está escrito em Shemot, em Êxodo 24:12. O Eterno disse a Moisés, a Moshe: suba em meu encontro no monte e permaneça lá, e te darei as tábuas de pedra e a Torá e a mitzvah que escrevi para instruir vocês. Sobre esse versículo, explica o Rambam. Na introdução da Mishnah Torá, todas as mitzvot, preceitos que foram entregues a Moshe em Sinai, foram entregues com as respectivas explicações, como está escrito: e te dei as tábuas de pedra, a Torá e a mitzvah. Torá se refere à Torá escrita, mitzvah à sua explicação, e nos ordenou a cumprir a Torá de acordo com a explicação, a mitzvah. A mitzvah, a explicação, se refere à Torá oral. E toda a Torá foi escrita por Moshe antes da sua morte. Devarim 31:26. A mitzvah é a explicação da Torá. Ele não escreveu, e sim a ordenou aos anciões, a Yehoshua e a todo o povo de Israel. Como está escrito: tudo o que eu ordenei a vocês, isso é o que vocês cuidarão em cumprir. Por isso é chamada de Torá oral. Na sequência das leis, em Melahim 9, diz assim: Adão, o primeiro homem, foi ordenado a cumprir 6 preceitos: idolatria, não maldizer o nome de Deus, assassinato, relacionamentos ilícitos, roubo, estabelecer sentenças. Apesar de termos recebido essas informações por tradição desde Moshe Rabbeinu e que são preceitos lógicos, podemos ver a partir da Torá que esses são os preceitos que foram ordenados a Adão. Depois foi acrescentado a Noé, Even min ha-hai, ou seja, comer parte de um animal que foi retirada em vida, como está escrito: porém não comereis a carne de um animal enquanto a sua alma estiver presente no sangue. Com isso ficaram 7 preceitos. Assim ficou estabelecido o tema em todo o mundo, até que veio Avraham. Chegou Avraham e foi ordenado a cumprir um novo preceito, a circuncisão. Avraham também fixou a reza de Shacharit. Yitzhak instituiu o Maaser e acrescentou outras rezas. No final do dia, Minchá. Jacob estabeleceu o Gid HaNatshe, a proibição de ingerir um nervo ciático, e a reza de Arvit. No Egito, Amram, o pai de Moshe, foi ordenado a outros preceitos, até que chegou Moshe Rabbeinu e completou todos os preceitos da Torá. O Rambam escreve:
Adão foi ordenado sobre 6 temas. Podemos questionar. Adão também estava proibida comer carne. Sendo assim, por que o Rambam não considerou a proibição? Em seguida, traremos a história referente à proibição de ingerir carne. Está escrito no livro de Gênesis, Bereshit 1, 29 e 30. No verso 29 está assim: Deus disse para Adão: Eis que eu e Deus disse: Eis que eu entreguei para vocês toda a erva que se encontra na face da terra e toda árvore para alimento, e para todos animais, e toda a erva servirá de alimento. Pode-se deduzir somente as ervas iriam servir para alimento, tanto para homens quanto para os animais. Porém, os animais não serviriam de alimento para os homens. Somente a partir de Noé, o consumo de carne animal foi permitido, como consta na Torá, no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 3. Toda criatura viva, sendo ela propícia para alimentação, lhe será permitido por alimento, como a vegetação das ervas. O tema relacionado à proibição de Erminahai, isso é ingerir um animal vivo ou parte dele que foi retirada em vida, será tratado com mais detalhes adiante. Vemos então que existia uma outra proibição, a de comer carne. Sendo assim, por que o Rambam não citou? O grande sábio Rabi Yosef Karo responde em seu comentário sobre o Rambam, que o Rambam somente citou a lei que permaneceram para as gerações seguintes, porém a proibição de comer carne deixou de reger após o dilúvio, portanto, não foi citada por ele. O Rambam escreve: Pode-se ver as leis de Noé a partir da Torá. O que o Rambam quis dizer? O Rambam se preocupou em explicar que o tema dos preceitos de Bnei Noé não é algo separado da Torá de Israel. Isso é tanto os preceitos que comprometem os integrantes de Israel, como os preceitos relacionados aos Bnei Noé. Foram ordenados juntos, através da mesma Torá. Não há outra Torá em paralelo para cada um. Portanto, não somente os preceitos da Torá relacionados a Israel se enquadram na promessa de Hashem, que a Torá nunca será mudada, os preceitos que comprometem os Bnei Noé também se enquadram nessa promessa da Torá, e também eles não serão modificados ao longo da história. Deuteronômios 29, verso 28. Para nós e para nossos descendentes, para sempre, cumprimos os ditos dessa Torá, e não de outra. Não acrescentareis e nem subtrareis, Deuteronômios 13, 1. Não acrescentareis e não subtrareis sobre as leis que eu vos ensino. E assim consta também em Deuteronômios 4, 2. Nesse ponto aqui, eu gostaria de trazer algo aqui do Rav Yaakov muito eficiente para elaborar essa questão melhor e para mim deixar um pouquinho vocês falar também, se houver dúvida, que é isso aqui. O Rav Yaakov ele traz assim: em hebraico, a palavra Torá tem a mesma origem semântica da palavra horá, que significa instrução.
A Torá, além de ser um livro sagrado, que escreve a história do povo judeu, também nos serve como guia e orientação como viver e de como servir ao Criador. De acordo com a Torá sagrada, existe somente dois caminhos para o ser humano se conectar e servir ao Eterno. Para os judeus foi dado 613 preceitos, para o Benoa 7 preceitos, com suas derivações. Essas regras foram dadas pelo próprio Criador a Moisés no Monte Sinai, e somente ele pode definir quais caminhos devemos trilhar para estarmos unidos a ele. Imaginar um piloto da aeronáutica israelense na Guerra dos 6 Dias, e seu comandante lhe ordena atacar o aeroporto do Egito. Qual seria a sua punição se ele decidisse desrespeitar o comando e atacar o aeroporto da Itália? Ou imagine se a operação especial da NASA, Apollo 11, a qual foi investido bilhões de dólares americanos, milhares de horas de trabalho de ciência e alguns anos de treino dos aeronautas, e que aconteceria se Neil Armstrong, em vez de descer à Lua, achasse mais interessante visitar Marte? Assim também seria muito absurdo se um ser humano resolvesse criar regras, leis ou meios para servir e se conectar ao Eterno. Na língua de Maimônides, o principal geral que rege esses assuntos é: não é permitido aos gentios fundar uma nova religião ou criar mitzvot para si mesmo com base em suas próprias decisões. Se um gentio cria uma prática religiosa, um tribunal judaico deve puni-lo e informá-lo que ele tem pena de morte pelas mãos dos céus. No entanto, ele não é executado. O Bnei, por sua vez, não é uma nova religião, pois não criou práticas religiosas novas e bem menos criou novas mitzvot. Mesmo quando Benoa cumpre preceitos judaicos que não lhe foram ordenados a cumprir, como por exemplo comer uma refeição na Sukká ou guardar as leis de alimentação judaica kasher, ele não está inventando novos preceitos ou novas mitzvot, mas simplesmente cumprindo de forma voluntária os preceitos que foram entregues ao povo judeu no Monte Sinai. Esse também é o motivo pelo qual Maimônides escreve de que, quando um judeu decide cumprir uma das outras mitzvot da Torá, a qual não lhe foi ordenado, ele deve fazê-lo de acordo com a lei judaica. Pois se ele decidir, por exemplo, comer a matzá na época de Rosh Hashanah, ou executar shofar em Pessa, nesse caso, ele estaria sim criando novos preceitos e uma nova religião. Podemos dizer que um Benoa não é um judeu, porém segue o judaísmo, pois o modo de vida Benoa é a forma como a religião judaica se relaciona com os povos, para aperfeiçoar burocráticos quando é necessário preencher alguns formulários que questiona a religião da pessoa, escolas, hospitais, etc., pode-se preencher nesse item monoteísmo ou Bnei Noah, pois, preenchendo religiões judaicas daria outra margem para erros. Então aqui o Ravi Yaakov também ele traz uma outra questão muito importante, que é o cuidado que nós temos que ter sobre esses assuntos da lei noética. Existe dentro de nós todo um desejo de querer praticar mitzvot, e por isso essa aula, para que nós podamos fazer uma introdução dentro dessas mitzvot, mas com um certo cuidado, para simplesmente não sair simplesmente criando uma nova religião ao querer modificar, como o Ravi trouxe aqui. Ele não simplesmente cita algo estrangeiro ao povo judeu. Ele simplesmente cita uma fora de ordem. Então, um dos temas aqui que é muito importante é trazido na página 30 do Guia Bnei Noah, 5.8.
Fica no Os Judeus e os Bnei Noach, página 30. O Ravi Yaakov ele diz o seguinte: um Benoa deve aprender suas leis obrigatoriamente através de um judeu. É óbvio que um Benoa pode e deve ensinar suas leis a seus irmãos, porém, esse primeiro deve estar conectado com o judeu. Esse é o ponto importante, nós estarmos conectados com o rabino, nós estarmos conectados de alguma forma com os materiais corretos, com a forma correta, e ao adentrar no conhecimento dessas mitzvot que a gente vamos trabalhar mais para frente, cada uma delas, e como fazer, ter todo aquele cuidado, né? Um exemplo que eu trago aqui, que é muito fácil a gente sair inventando uma nova religião, é, por exemplo, o dizer que come kasher. A pessoa compra uma carne kasher, compra até uma água kasher, leva para casa, prepara e come, mas ele não kasherizou a cozinha. Aquilo não é comida kasher. Então, é muito fácil a gente criar um movimento que não está dentro da Torá. E essa é a preocupação, e por isso é esse encontro que nós estamos tendo hoje, de nós termos esse cuidado de manter, porque, como diz o texto, eu não darei uma outra Torá e nem trocarei por nenhuma outra. Também está no Sidur. Não acredito que não está no nosso Sidur Bnei Noach, mas está no Sidur judaico também esse verso. Ou seja, Deus não vai trocar a Torá por nenhuma outra, em nenhum momento. Então, o nosso cuidado de estar dentro da Torá. Porque no momento que nós sair para fora disso, nós vamos trabalhar isso mais para frente. No momento que nós descuidarmos e sairmos para fora, nós vamos fazer aquilo que é chamado de Avodah Zará, que é idolatria. O que é Avodah Zará? Avodah Zará é quando a pessoa ela serve a outros senhores. Avodah Zará, trabalho estranho em hebraico. Ou seja, você está fazendo um trabalho que está fora da Torá. Todo trabalho que nós fizermos que não está respaldado especificamente dentro daquilo que os mestres ensinam, né? Seja o Rav Yaakov, seja qualquer rabino ortodoxo que esteja ensinando o movimento de forma séria, que esteja se ligando a ele, né? Qualquer momento que nós desviarmos disso, então com certeza nós vamos estar fazendo um trabalho estranho à Torá. E isso é chamado, no português mais comum que nós conhecemos, de idolatria. Idolatria não é só simplesmente, nós vamos abordar isso mais para frente, eu me debruçar diante uma imagem de escultura. Mas também a maior pobreza que existe é a pobreza da mente. Então, por isso que eu fico agradecido a cada um de vocês. Infelizmente, o senhor Robert não pôde comparecer, ele ficou sem bateria. Ele está em viagem, né? Não pôde comparecer. Mas, se Deus quiser, no próximo encontro ele vai estar junto também, né? E eu fico muito agradecido com vocês. E eu tenho certeza que a Shem vai estar respaldando vocês por estarem aqui, por dispor desses minutos, desse tempo, né? E eu queria saber, antes de terminar, quando eu fazer algumas anotações também, queria saber se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa muito aberto, foi muita informação de uma vez só. Se vocês puderem abrir o microfone, fiquem à vontade. Boa noite, Jorge. Boa Eu sou o noite. Eric. Tudo bom? Eu achei adequado, né, assim, como uma introdução, mesmo porque posteriormente será estudado, né, Sim, de uma forma mais aprofundada cada um deles. Então, assim, como um primeiro contato nosso, né, entre esse grupo, achei bem adequado, sim. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Senhor Messias, tá aí, senhor Santana? Acho que não tá, né? Senhora Rosa tem algo para
para compartilhar, agregar? Não, eu achei bem, foi bem claro, bem esclarecedor, né? Até esse ponto, para mim, foi muito bom, tá? Senhora Ana, é Ana isso? Senhora Hannah? O próximo encontro, a gente, se Deus quiser, voltar junto com o Sr. Robert. E o próximo encontro ele vai ser tratado em cima de idolatria. A gente já vamos entrar em idolatria e esmiuçar mais esses detalhes, essas leis. Eu acredito que vai ser assim uma jornada, vai ser uma jornada de profundidade, vai ser bem intenso. Mas eu acredito que, se Deus quiser, a gente vai conseguir absorver bastante coisa de lá. Os amigos têm alguma coisa para falar? Algum tema que gostariam que eu passe para o Sr. Robert, para ele ficar ciente, alguma coisa? Senão a gente se despede. Ah, teve um encontro, né? Acho que sábado passado, Isso, né, teve. que eu não consegui ir, né? Eu estava com alguns parentes aqui em casa, enfim, algumas situações. E eu gostaria de saber um pouco mais do que foi discutido nesse encontro. Eu não sei se você conseguiria passar um pouquinho para mim, Sim, claro. ou se no próximo encontro com o Robert ele. É um prazer para mim poder também estar falando. Ó, esse primeiro encontro era para nós se conhecer. Deixa eu ver aqui, acho que alguém mandou uma mensagem. Senhora Ana. Ai, quanta mensagem aqui. Ah, sim, tá acabando a bateria. Não, tranquilo, fique em paz, senhora Ana. Sim, se Deus quiser, nós vamos estudar mais profundo, sim. Esse primeiro encontro era para nós conhecer. O senhor Robert tinha bastante dúvida sobre como que ia ser, ó, o início, como que as pessoas elas iam, se as pessoas estavam interessadas ou não. Graças a Deus parece que juntou um número bom. Eu não vou lembrar o número, acho que era 11 pessoas, se eu não estou enganado. E então foi passado, né, o Ravi, acho que foi passado, na verdade, o secretário do Ravi, Yakov, e assim teve outro encontro mais privado, inclusive o senhor Marmol participou, e ele elegeu ali, naquele momento, foi uma espécie de votação para aqueles que estavam presentes, acho que foi divulgado no canal de WhatsApp, e ficou o senhor Robert como ali na liderança desse movimento, né? De tá dando essa continuidade, de estar continuando a trazer mais encontros. A ideia é que esses encontros sejam semanalmente, sabe? Que existem encontros presenciais, que a comunidade possa se reunir. E durante as semanas ficou sobre minha responsabilidade de poder passar shiurins, de poder passar espécies de aula, né? Não é uma aula que nós estamos aqui conversando e aprendendo todos juntos, né? A gente pode dizer assim. Forma de dizer, né? Então, ficou para mim passar, né, os conteúdos. O senhor Robert pediu que ele tem muita carência materiais, e eu tenho alguns materiais, né? Então, fica mais fácil para mim dessa forma. Porém, infelizmente e felizmente ao mesmo tempo,
não vai ter um encontro nos próximos dias, físico, né? Porque felizmente o senhor Robert ele foi para casar, né? Por isso que ele não conseguiu, né? Ele estava no avião, não tinha lugar para carregar, ele não conseguiu participar. Depois ele ficou de participar, mas não deu certo. Então ele tá para casar e ele volta em mais ou menos, acho que é 15 dias, né? Então vai ficar alguns sábados aí sem o presencial, a menos que a comunidade queira se reunir. Então a reunião vai ser, segundo o que ele me falou, seria aqui, né? Se a comunidade quiser se reunir e fazer o presencial no sábado, seria aqui. Se não esperar ele voltar, aí ele vai abrir de novo lá o lugar onde foi o primeiro encontro, alugado lá e tudo mais, né? E ficou assim. Então foi uma reunião assim que nós não abordou muitos temas, nós simplesmente organizou, na verdade, se ia ter ou não alguma coisa, e depois nós montou uma equipe de pessoas para poder fazer esse grupo realmente funcionar, rodar, ter aulas, ter materiais, ter, né, encontros presenciais, se Deus quiser, se o Sr. Robert voltar, né? Então era mais um encontro assim, né? O próximo encontro, eu acredito que vai ser quando ele voltar, mesmo que a comunidade decida diferente. Acredito que ele mesmo vai estar colocando lá no WhatsApp para nós. E se Deus quiser, e a gente vamos se organizando. Aqui está numa situação meio que no começo ainda. Então a gente estamos organizando onde vai deixar os materiais, quantos materiais vai ser colocado no WhatsApp, quais são os materiais que são mais importantes para colocar no WhatsApp, quais são os materiais que vão ser mandados via link para acessarem em áudios, ou seja, vai ter alguns materiais que vão ser transformados em áudio para não ter tantas mensagens no WhatsApp, que houve essa discussão naquele dia, que foi que ninguém estava conseguindo acompanhar, pelo menos a maioria das pessoas não estava conseguindo acompanhar todas as mensagens. Então foi um momento de a gente se reunir e realmente colocar a casa em ordem, né? Que estava assim, precisando dessa energia, né? Então agora nós estamos focando em colocar energia nos lugares certos para fazer realmente esse grupo desenvolver, né? E se Deus quiser, logo logo a gente vamos estar com ele aqui de novo para ter novos encontros presenciais, e acredito que vai ter até uma festinha aí, porque ele vai vir já casado para cá. Acho que vai ter uma festinha também, vai ser alguma coisa bem, bem interessante, se Deus quiser. Mas vai estar saindo no grupo todas as. Quando tiver o próximo encontro, vai estar saindo o local, tudo certinho. A gente vai estar entrando em contato com vocês para não perderem nada, tá bom? Tem mais alguma coisa para perguntar, para falar, comentar? Não? Tá bom. Eu agradeço muito vocês terem vindo. Shalom, shalom, uma boa noite, tudo de bom e um Shabbat Shalom logo logo. Shalom, meus amigos. Shalom, shalom.